Olá, eu sou o ator Ricardo Mondenese e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí uma personalidade muito top, né? Uma atriz de primeira grandeza, faz contação de histórias, mas o resto nós vamos falar durante a entrevista. Simone Ruggiero, muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo Agradecimentos convite. aí para o Ricardo, que nos apresentou. Sim. Tá? Gratidão pelo convite. Perfeito. Simone, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, e a grande dúvida dos que nos assistem, né, os internautas, é assim, diante de tantas profissões, né, e muitos deles têm o sonho de ser atriz também, em que momento que se dá o estalo para chegar à profissão que gosta? Vamos lá. Eu sou de São Paulo, também paulistana, e moro na Vila Prudente, que é do lado da Moca. Perfeito. Nasci no Brás, fiquei até os 2 anos de idade no Brás e depois fui para a Vila Prudente. E a minha formação primeira foi a faculdade de Direito. Não diga, interessante. Sim. Tá. E aí trabalhei durante muitos anos como advogada, mas chegou um momento que aquilo não me satisfazia mais. E a gente fica naquela situação, na zona de conforto, né? Porque você tem bons rendimentos e tem acaba criando um estilo de vida, né, compatível com o que você ganha. E eu permaneci durante um tempo. E aí eu fui fazer aula de yoga com uma senhora maravilhosa, ela atendia na casa dela e semanalmente eu ia. Mas eu me apaixonei tanto pelo universo do yoga. O equilíbrio. Nossa, principalmente com o trabalho de centro, com o direito, que é uma profissão muito estressante. Quando eu encontrei o yoga, eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida. E a minha mãe fazia um curso de naturopatia. Interessante. Fui buscá-la num... Parece que as coisas vão encaminhando. Fui buscá-la no curso e entrei e falei, olha, tem turmas abertas para instrutor de yoga. Falei, interessante, olhei, o horário do curso era compatível com a minha agenda, e falei, eu vou fazer. E aí foram quase 2 anos de curso, que na época os cursos eram mais extensivos, né? Agora os cursos são bem reduzidos. Exato. Me apaixonei. Que Então maravilha. era prazeroso ir pro curso. Prazeroso ir para o curso, né? Tinha uns trabalhos para fazer, mas eu gostava. Era uma imersão, assim, um final de semana por mês, inteirinho, com muita atividade física, com muita atividade de meditação. Que restaurava. Maravilhoso. Aí você vai conhecendo pessoas do meio, e eu sempre adorei trabalhar com crianças. E vi que tinha um curso de yoga com histórias. Ai, que interessante, yoga com histórias. Vou ver o curso. Bom, emendei já o yoga, a formação do yoga com yoga avançado para adultos e já fiz yoga para crianças. E aí foram 6 meses de yoga para crianças com a metodologia das histórias. Aí me descobri uma narradora ali. Né? Falei, bom, interessante, eu gosto de contar histórias. Eu falei, mas o curso, apesar de ser maravilhoso, ele não dá tanta ênfase à narração, e sim ao yoga. E eu comecei a dar aula de yoga para as crianças, inclusive num lugar, no Espaço TK, que eu dou aula até hoje, comecei em 2010. Bacana, depois você vai deixar o endereço aqui. Sim. Dei aula, continuo dando aula, e uma maravilha, dando aula de yoga para crianças, aí me chamaram para dar aula de yoga para adultos, eu também aceitei, e trabalhando com direito paralelamente, eu não havia largado. Então, eu vinha para o centro da cidade, 7 horas da manhã, dava aula de yoga, depois me trocava, falava que eu colocava a roupa aí da advogada, né? A roupa da advogada, e final de semana dando aula também, dando aula na escola, aquela loucura. E chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho que partir para aquilo que realmente eu amo, que dá sentido à minha alma, à minha vida. E não era mais o direito. Bacana. Saí do local onde eu estava trabalhando e fui me dedicar exclusivamente, sim, ao yoga. E aí surgiu um outro universo. Os cursos, parece que na minha vida eles chegam, né? De uma forma, eu não estou indo nem procurar, né? Fui levar minha mãe, vi o curso de yoga. Aí uma conhecida fez recriação no aniversário da minha filha.
E ela postou no Facebook que ela tinha interesse em fazer um curso de narrador de histórias. Porque no Facebook mostra, né? Tem interesse de fazer, né? Tal, tipo. Eu olhei e falei, que interessante. Já não estava trabalhando na empresa. E aí fui fazer o curso com a Clara Haddad, que é uma narradora maravilhosa, uma brasileira que mora em Portugal. Foi uma imersão, assim, uma semana inteirinha, de manhã e à tarde. E as portas se abriram para o universo da narração. Né? E continuei trabalhando com yoga, como continuo até hoje, mas também trabalho como narradora de histórias em vários eventos. Então, eventos literários, eventos artísticos, eventos sociais, várias escolas, em aniversários. Tive o prazer de conhecer Ricardo Mondenese, que foi meu professor também na contação de histórias, maravilhoso, e hoje um parceiro, temos parcerias, trabalhos também de narração de histórias com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, o leque foi se ampliando. De uma forma assim, a narração de histórias, ela não é só para o universo infantil. Poderia ser também para adolescentes, para idosos, para adultos. Quantas mulheres que sofrem de abusos, né, das mais variadas formas, às vezes ouvem uma história e é tão tocante. E é aquela virada de chave que a pessoa precisa na vida. Então o yoga e as histórias formaram assim uma comunhão perfeita. E agora sim eu trabalho com aquilo que eu amo. Não, parabéns. No início, quando eu vi o teu currículo, eu pensei assim, ela deve ter feito pedagogia. Sabe, a primeira impressão que eu tive. Mas é maravilhoso, porque aí você cria um universo lúdico, que além de você mesmo aprender para você, né, e alimentar a alma, né, você acaba ajudando muitas pessoas. E cada história que você conta faz bem para você também. Sem dúvida alguma. E as histórias que são escolhidas são histórias que têm a ver também, que têm uma identidade. Tem história que eu leio e falo, não, essa história eu não quero contar. Eu não quero estudar essa história, porque uma história não é simplesmente você ler e vou contar. Tem todo um trabalho, você tem que mergulhar na história, nos personagens, visualizar, né? Então trazer tudo aquilo para o campo mental, sentir o que o personagem está sentindo, para que o narrador de fato consiga levar uma história de qualidade. Porque senão simplesmente é como se ele tivesse decora e joga a história e o ouvinte não sente emoção, porque o narrador não está sentindo emoção. Então é um trabalho intenso. Perfeito. Quando as pessoas falam, mas conta uma historinha ali, opa, uma historinha ali, não. Tem todo um trabalho, né, por trás da história. Tem como você pegar um pedacinho da história, só para a gente ver a sua altivez de narradora, um pedacinho aí? Uma história? Não precisa ser a história completa, tem que ser só um pedacinho. Deixa eu pensar. Ou um trecho também. Tá, então eu vou resumir uma, que inclusive eu contei na Bienal do Livro, que foi a que me vem agora na mente, que se chama Narradora de Histórias, que é do livro A Narradora de Histórias e Outros Contos de Encantar, da Clara Haddad. Né? Como ela foi o que eu iniciei, então lembrei dessa história dela. Então vou dar uma resumida e vou mais para a parte final. Perfeito. Uma narradora de histórias que amava sempre, após o trabalho, sentar numa árvore, né, debaixo da árvore, numa praça, e ficava contando histórias. As pessoas ficaram admiradas com aquilo e no início acharam até um pouco estranho, mas começaram a sentar no final da tarde na frente da narradora e ficavam ouvindo histórias maravilhosas, histórias que tocavam o coração, histórias de dragões, de princesas, rainhas, várias histórias. Os ouvintes ficaram assim tão emocionados que começaram a narrar as suas próprias histórias. Mas, depois de tantos anos contando, um dia, um homem amargurado chegou na frente da narradora com todos aquelas pessoas, né, aqueles ouvintes, olhou nos olhos dela e disse: histórias, para que serve histórias? Histórias não servem para nada. Arte, para que serve arte nessa vida? Não, arte não. Vão embora, vão trabalhar, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E
A narradora ouviu aquelas palavras agressivas, mas não se abalou e continuou todos os dias narrando histórias. O número de pessoas foi diminuindo, porque infelizmente aquelas pessoas acabaram ouvindo também com o coração aquelas palavras rudes daquele homem tão grosseiro. E no final de uma das tardes, quando não tinha simplesmente mais ninguém para ouvi-la, a narradora, que já não era tão moça, já tinha seus cabelos grisalhos, contava histórias debaixo da árvore para ela mesma. E contava, e se emocionava, e chorava, e sorria. E numa dessas tardes, o tempo no céu estava assim, dizendo que uma chuva forte viria, tudo escuro, e uma criança apressada, sendo puxada pela mãe, viu a narradora ali, sentada, aos pés da árvore, contando histórias sozinha. Mãe, precisamos lá falar com ela. A mãe não queria ir, mas a criança insistentemente a puxou. A criança olhou bem nos olhos da narradora e disse: moça, por que ficar aí contando histórias se não tem ninguém para te ouvir? E a narradora, sempre tão gentil, olhou profundamente nos olhos daquela criança e disse: antes eu contava histórias para mudar o mundo, mas hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Nossa, maravilhoso, parabéns, viu? Obrigada. Foi emocionado aí, a gente vê a sua desenvoltura. Eu diminuí um pouco, né? A história era mais Sim, longa. já. E eu iria parar no meio, mas eu falei, todo mundo gosta, né? De saber, né? O final, fica aquela curiosidade. Parabéns. Muito obrigada. Eu tenho um outro projeto também. Por favor. Escrevi meu primeiro livro infantil, que ele já está com editora. E em breve será o lançamento. Venha nos brindar e falar desse livro. É um livro assim que sai do coração mesmo. A minha filha que inspirou a personagem principal. Enfim, algo para agregar na minha trajetória. Também já fiz teatro amador na minha vida. Então, realmente, acho que a vida vai te encaminhando, né? Para onde você precisa de fato ir, para onde, vamos dizer, não sei se a palavra seria missão, mas para aquilo que você pode oferecer de melhor para o mundo. Perfeito. E já contou uma árvore? Ainda não. Então só falta... Só falta a árvore, porque filha já tenho E o livro aí também, livro né? já escrevi, de fato, falta a árvore. Mas a vida é sempre um grande desafio. Né? E você, com suas palavras eloquentes, deu sentido maior no seguinte sentido. Para muitas pessoas, a vida ela é longa demais para ser vivida. Mas para a grande maioria das pessoas, a vida é tão bela que às vezes ela é curta demais para ser vivida. Sim. Né? Então depende da maneira com que nós encaramos a vida, que a gente dê o valor aos minutos, né, e horas que a gente tem todos os dias, né, e fazer o bem. Né? Sim. Deixar um legado aí dessa importância. Com o yoga eu aprendi muito isso, né? Viver o agora. Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo, tente respirar no passado. Não dá, né? Tente respirar no futuro. Também não dá. A respiração é agora. A vida, ela está fluindo agora. E às vezes a gente, ante os desafios, né, que se apresentam, acaba mergulhando tanto nos desafios que perde, né, esses instantes que são tão mágicos. Que é o presente. O que eu posso fazer no presente para tornar a minha vida um pouco melhor? Porque muitas vezes a pessoa pensa num futuro distante, só que o futuro distante é daqui meia hora, Sim. daqui uma hora, amanhã, né? Exatamente. Você vê, nós já, 2022 nós só estamos passando o meio do ano, né? Agosto já está vindo aí. Então aquelas pessoas que fizeram um monte de promessas do que ia fazer durante o ano, falta pouco tempo. Tem que fazer bem. As promessas de Réveillon, né? Nossa, esse ano eu faço isso, aquilo. Não, vivo agora. Eu acho que nós precisamos ter metas, sim, isso é importante, para você saber aonde pretende chegar. Mas não se esquecer das metas, porém não viver só no futuro, né? Ou só no passado. O passado
traz coisas magníficas, traz coisas tristes, mas faz parte da nossa memória. E o futuro ainda não chegou, então vamos ter qualidade no presente. Viver bem o agora. E tem tantas pessoas com depressão, principalmente, né, nesse período da pandemia, muitas que perderam entes queridos, muitas crianças depressivas, ansiosas. Por quê? Porque não estão vivendo no momento presente, né? A depressão é o passado, que você não se desprende dele. Exato. A ansiedade é o futuro, que você quer que ele chegue. Quantas pessoas com síndromes, né, de pânico, e que não conseguem sair dessa situação, porque realmente estão vivendo em um tempo que não é o presente. Ok. Né? Moni, tem muita gente que ainda tem dúvidas no yoga. Sim. Se deve ser quando... Que idade que é bom para começar, que idade que é bom para parar, qual o melhor momento, sei lá, se depois dos 50 anos já não pode mais, queria que você me falasse sem problemas lá. Bom, o yoga, eu já dei aula até de yoga baby, né? Mas é claro que yoga baby é uma aula para a mãe, segurando o bebê, brincando com o bebê. O bebê efetivamente não está fazendo a prática. Para crianças, o ideal é a partir dos 4 anos. Porém, algumas crianças com 3 anos já conseguem fazer e se concentrarem bem, considerando que a concentração dos pequenos é sempre menor do que a concentração de uma criança mais velha. Então, principalmente na época de internet. Sim, porque a criança é tão ligada à tecnologia, né? Sempre está ali no joguinho, no celular, e não consegue se desprender muito. Então, o yoga é fantástico para crianças a partir dos 4 anos e algumas a partir dos 3. Não é uma aula de yoga, vamos dizer, que fica só fazendo mantra Om, né? As pessoas têm essa ideia, mas meu filho vai entrar e ficar 50 minutos fazendo Om. Não, calma, nem a aula de adulto, 50 minutos fazendo Om, quanto mais de uma criança. Então, eu trago a história. Cada aula de yoga tem uma história diferente. Então, eu começo a aula já com a história, e é um momento que a criança já trabalha a concentração e a meditação. Porque ao contrário do que muitos pensam, que a meditação é só fechar os olhos, a meditação é a qualidade de presença no agora. Então a criança que está atenta à história, e se é uma história bem narrada, uma história interessante, certamente ela ficará atenta, ela já está ali num processo meditativo. E aí já começa a aula de yoga com a história, e depois nós vamos para as posturas. Das posturas tem a parte respiratória, cada aula tem uma respiração diferente, e com eles é tudo muito lúdico. Vamos respirar igual a abelha, vamos respirar igual o cachorro, e eles se divertem. Ah, eu sou o cachorro tal, eu sou outro cachorro. É uma farra, mais aprendendo. E aí eles têm um momento também, aprendem um mantra ou outro, que eu falo, são as palavras mágicas de poder. Aí eles fazem as palavras mágicas, e no final tem um relaxamento. Tudo de uma forma lúdica, muito gostosa. Até que idade? A outra pergunta seria até que idade, né? Ou o intermediário também, o que muda? Por exemplo, sei lá, o adolescente já é um outro tratamento. Já é um outro. O adolescente é aquela faixa etária que assim, não é adulto, mas não é mais criança. Então, eles adoram histórias também, mas não são as mesmas histórias, obviamente. Sim. E aí, do adolescente, você pega um pouco da aula de adulto e um pouquinho do lúdico da criança de uma forma adaptada. Perfeito. E a partir de quantos anos que já é a meditação mais tradicional? Então, ou tudo quando a pessoa tem uma maturidade, isso que eu ia falar. Depois de 50, se é melhor, você sente o aproveitamento do melhor das pessoas? Então, tudo depende da pessoa, sabe? Porque a gente tem idosos que são super ansiosos, que não têm facilidade de concentração, como tem e jovens que se concentram, como o contrário também. Então, não dá para limitar, não, até tal idade o aproveitamento é melhor ou não. Eu falo que yoga serve para todas as idades, absolutamente todas. O professor, o instrutor é que tem que saber conduzir uma aula específica para cada faixa etária. Então, não dá para ele dar uma aula igual de um jovem de 25 anos para uma pessoa que tem 70. A aula de quem tem 70 ela é outro ritmo. A não ser que o idoso tenha aquele condicionamento, certo, né? Entendi. Mas se ele não tiver, é uma aula diferente, porque o idoso normalmente, principalmente aqueles que nunca fizeram atividade física, tem várias dores nas articulações.
Mas eles conseguem fazer aula de yoga sim, conseguem fazer invertidas também, mas tudo no ritmo, respeitando o tempo enfim, o corpo da pessoa e o tempo. Simone, nós estamos nos instantes finais. Sim. Eu quero que você venha nos brindar, porque eu adorei essa entrevista, eu tenho certeza que todos os internautas também. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos. Perfeito. Então, o meu WhatsApp, né, que é o número do meu celular também, é 11 95044 7749. Redes sociais? Rede social, Instagram, então é @yoga com Y, yoga e histórias, _ Si Ruggiero, com 2 Gs. Perfeito. Está ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Finalizando com o Namastê, que é o cumprimento da sem aula. dúvida. Perfeito. E o final, gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui e de, né, poder passar para os ouvintes um pouco da minha trajetória. Tá bom, e sempre bem-vinda aqui na TV Relacionamento. Gratidão. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Simone Ruggiero, que nos deu aí e nos brindou com uma verdadeira aula muito interessante sobre qualidade de vida principalmente, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.